Negócio. Conseguiu convertê-la, não? Não, ela é corintiana. Não. A minha era flamenguista, cara. Eu consegui convertê-la. Família toda rubro-negra, mas eu consegui salvar ela. Aí, já estamos ao Então, vivo, hein? vamos lá. Já estamos ao vivo. Diga lá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou Wagner Fernandes, esse é meu amigo Giliardi. Estamos aqui para falar do Fluminense. Estamos com os programas, com os nossos vídeos alternativos, né? Apesar de hoje ser uma segunda-feira, dia usual dos nossos vídeos, hoje nós vamos falar de maneira muito especial sobre essa vitória histórica. Uma vitória para ficar marcada, né, nos livros que são escritos sobre o nosso time. Daqui 100 anos, a vitória de hoje será contada. E é muito legal saber disso, saber que a gente testemunhou esse negócio. O que foi feito hoje foi algo inesperado, principalmente pelos rivais, é lógico, mas foi um feito que muitos tricolores também estavam conformados com a possibilidade de não acontecer. Até porque o time nos trouxe uma certa descrença no início do ano, com algumas contratações mal feitas, com algumas exibições muito fracas. Então, o time deixou a gente bem ressabiado sobre o que poderia acontecer nesse Mundial, para não dizer, não ressabiados só, mas para não dizer preocupados, né? Legitimamente preocupados. Então, meu amigo Giliardi, vamos comentar Fluminense 2, Inter de Milão 0. Estamos nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Fala aí, Giliardi, compartilhe o seu entusiasmo com a galera, manda um abraço pessoal, dá um salve, uma boa noite, compartilhe teu entusiasmo com o pessoal aí. Boa noite, meu querido Wagner. Saudações tricolores a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui. Hoje é um dia histórico, é um dia de alegria, é um dia onde todas essas coisas que você falou, né? Hoje a gente celebra uma superação, a gente celebra um cenário que era até então inimaginável, né? Nossa perspectiva era não fazer feio nessa competição, né? E hoje nós conseguimos uma vitória maiúscula, nós jogamos bola, nós conseguimos fazer uma belíssima partida dentro das nossas limitações, né? Teve nosso arco-rival aí, né? Nosso co-irmão, faltou humildade para eles, né? Eles foram lá bater de peito aberto com o Bayern de Munique, e o Bayern de Munique jogou o suficiente para ganhá-los, né? E mesmo assim a mídia aí ficou dando glamour à derrota, que o Flamengo errou, né? Só errou 4 vezes, né? E a gente não, a gente teve humildade para entender que o time do adversário era melhor que o nosso, poxa, mas a gente conseguiu com muita determinação, com muita raça. Parabéns pro Renato, cara, parabéns pro Renato. O Renato hoje, ele mostrou que é um treinador que evoluiu muito e que merece respeito, sim, porque ele montou um time adequado para enfrentar o Inter de Milão. Ele mudou todo o esquema tático, né? Até então o Fluminense não tinha jogado com 3 zagueiros no esquema 3-5-2, e ele mudou o esquema do Fluminense hoje. Eu fiquei até preocupado, falei, caramba, será que o Renato vai botar o time todo atrás, vai ser aquele sufoco, aquele jogo de defesa, contra-ataque? Mas não, desde o início o Fluminense foi para cima, e mesmo tendo uma posse de bola de apenas 40%, né, conseguiu chutar a gol, ter as melhores chances foi do Fluminense, né? A Internacional teve chance? Teve, mas acho que teve, o Fábio foi exigido e mostrou que é um baita do goleiro, cara. O Fábio é aquilo, se você não soubesse que ele tem 44 anos, você jamais imaginar que ele é um goleiro veterano, que é um goleiro que bem provavelmente está no seu último ano de carreira. Cara, o que o Fábio agarrou hoje foi extraordinário, cara. E o Inácio, cara, que volta por cima, cara. Que partida, cara. Que partida, que volta por cima ele deu, cara. Porque na partida anterior ele já tinha feito uma baita partida, tanto é que foi eleito o jogador
o melhor jogador em campo, e hoje ele fez mais um partidaço, cara. Bernal, que volta do Bernal, que volta, cara. Que volta, o Hércules parece que tá começando a se soltar, né? Portanto, é que foi premiado com gol hoje. O que falar do Arias, cara? O que falar do Arias? É um cara, é um craque, cara, é um jogadoraço. Nossa, fica Arias, termina sua carreira aqui no Fluminense, cara. Ele é extraordinário, cara. E o nosso Cano, cara, 58 anos, sem joelho, foi lá e fez o gol estrela, cara. É estrela. Você postou uma coisa que eu achei muito legal na sua rede social hoje, eu tive a oportunidade de ver. Nunca duvide de um time que foi para a terceira divisão e conseguiu se reerguer do nada e está construindo uma história tão vitoriosa. A gente foi campeão da América, fomos campeão da Recopa, estamos fazendo história nesse Mundial de Clubes. Olha só onde a gente chegou. Era o menos improvável. De todos os sul-americanos que foram, nós éramos os que estavam mais abaixo, era o que tem um elenco mais limitado, era o que estava com menos recurso. E estamos aí, na quarta de final. Quem sabe aí a gente vai ter o privilégio aí de enfrentar o City de novo. E olha, agora eu estou abusado. Eu me permito sonhar que vai ter jogo contra com o City também, meu amigo. Estou passando a bola para você aí. Com certeza. Eu ia comentar sobre o Ignacio, você já falou tudo, né? O Thiago Silva, não precisa nem falar, aquelas coberturas dele, ganhou todas. E eu fiquei com dó do Samuel Xavier, que aquela bola dele era para ter entrado no primeiro tempo, né? Você vê o John Arias, cara, o John Arias cansado continuava lutando, cara. Eu acho muito bonito isso, cara. Você vê ele, tu viu que ele estava arrebentado já, mas estava ainda querendo se doar ainda pro time. No final ele estava tocando devagarinho para fazer uma cera, para ganhar tempo lá quase no corner lá no adversário, ganhando de 2-0, ainda queria se entregar, estava levando a sério. Então teve uma hora que eu pensei assim, cara, quando é dia, é dia. Aquelas bolas na trave não foram à toa, cara. Para mim, eu pensei, cara, quer saber? Não vão fazer gol nenhum hoje, cara. Eles não vão fazer gol nenhum hoje, que hoje era dia de Fluminense. Tudo tava dando certo, cara. Impressionante, sabe? E para mim, cara, essa vitória ela foi muito, muito interessante, porque ela é um tapa na cara, né? Que a gente já entrou no Mundial com todo mundo caçoando. O Fluminense vai fazer vergonha dos brasileiros, vai tomar de 5 do Borussia, sabe? O Fluminense chegou absolutamente desacreditado. E agora sobraram 2 brasileiros, entre os 8 melhores times do mundo, e um deles é o Fluminense. Então, assim, ninguém está dizendo que o Fluminense é um time mais arrumado e melhor tecnicamente que o Flamengo, mas o Fluminense que sofreu de espizinhação, tanto o Fluminense foi pisoteado, foi caçoado, não está no gibi. É a imprensa paulista, é a imprensa carioca, né? É aquele tal de Sormani, sabe? Eles adoram espizinhar o Fluminense e agora vão ter que engolir o Fluminense nas quartas de final, né? Eu não vou torcer contra o Palmeiras, né? Eu só vou torcer contra o Palmeiras se o Fluminense pegar o Palmeiras na semifinal. Mas fora isso, eu não tenho esse espírito, eu não tenho esse coração, não, eu quero que o Palmeiras se lasque. O Palmeiras não é rival do meu time. Para mim, não vejo por que torcer contra um time brasileiro que nem rival do meu time é. Não é o Vasco, não é o Flamengo, não é o Botafogo, vou torcer contra, não faz sentido. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse jogo foi assim foi bem interessante para nós. Assim, eu queria dizer aqui que o ataque, o time não ficou só naquela questão de ficar na casinha, tá certo? Renato colocou o time ali com 3 zagueiros ali, colocou um time defensivo, é claro, mas o time não apenas se defendeu, não apenas se acovardou, o time jogou, né? Não ficou só a defesa, né? Defesa contra ataque, né? Então, o pessoal estava falando esses dias aí que o Fluminense podia jogar igual o Corinthians na final do Mundial 2012, né? Só na defesa e lutar por uma bola vadia. O que aconteceu? A bola vadia chegou, o Guerreiro fez o gol e o time foi campeão do mundo. Mas o Fluminense hoje foi corajoso,
Jogou, teve ânimo, teve gana, e podia ter virado do primeiro tempo para o segundo tempo com 2 ou 3. Né? Podia estar 2-0 do primeiro para o segundo tempo, com tranquilidade. Então, assim, teve menos posse de bola, é verdade, mas não ficou aquela coisa covarde, né? Ficou aquela coisa covarde. Jogou com vontade, com ânimo, com sangue. E isso foi muito bonito de se ver. Foi muito bonito de se ver. Eu espero o Fluminense, mesmo que perca do Manchester City, é claro que o City deve passar agora do Al Hilal, acho muito difícil não passar, mesmo que o Fluminense perca, né, eu acho muito difícil que perca de 4-0 de novo, muito difícil, né, mas perca com honra, perca desse jeito que a gente viu hoje. Né? Fala aí, Giliardi, você acha, quais foram os acertos do Renato Gaúcho hoje? Você acha que ele mexeu bem no time? Você acha que ele entrou com o time certo? O que você acha? Não, hoje eu só tenho elogios ao Renato Gaúcho. Né? Se o Renato Gaúcho fosse um português, se o Renato Gaúcho fosse um treinador estrangeiro, hoje toda a mídia está se derretendo a ele. Não, não, gênio da bola, olha o esquema tático que ele montou, ele conseguiu fazer com que o time brasileiro vencesse nada mais, nada menos que o atual vice-campeão da Champions. Hoje não foi qualquer vitória, tricolor. Hoje não foi contra qualquer time. Hoje foi uma vitória em cima do atual vice-campeão da Champions. E o Fluminense não jogou por uma bola, como o Wagner falou, não jogou por uma bola. O Fluminense foi estratégico hoje, o Fluminense foi assertivo, o Fluminense errou muito pouco hoje. Se você procurar um jogador que tenha feito uma partida ruim hoje no Fluminense não teve. Todos tiveram assim uma média muito alta. Né, eu esqueci de falar do Thiago Silva, poxa, o René, tão criticado, tão caçoado pela gente, pô, que partidaça, cara. Samuel Xavier, que partidaça. Né? Então, foi 2-0, mas poderia ter sido 3-0. Hoje era dia de Fluminense. Né? O Fluminense realmente foi muito zombado desde que chegou mas só que nós fomos o primeiro time sul-americano a pegar um time europeu e jogar de igual para igual, e merecemos ter vencido o Borussia lá, não vencemos por um detalhe, porque a bola não entrou, né? Faltou um pouco de capricho, mas ali já fizemos uma boa partida, se superamos contra o time coreano, né? E saímos na frente, tomamos uma virada e depois a gente virou o jogo e jogando bola. Né, contra o time sul-africano, por tática, por estratégia, foi aquele jogo cauteloso, querendo, o Fluminense desde o princípio, desde o primeiro momento, deixou bem claro que queria se classificar em segundo, para aproveitar a logística de onde está treinando e tudo mais, de estádio, bacana, beleza, não concordei porque acho que foi um risco muito grande que a gente correu, mas deu tudo certo, e hoje nós enfrentamos um Internacional, entendeu? Que não é qualquer equipe, é uma equipe qualificada, com jogadores bons, né? Muito jogador bom ali, só que nós ganhamos. Ganhamos e o Renato Gaúcho foi muito assertivo no time que ele botou em campo, né? Ele veio com o Bernal, manteve o Ignacio, entendeu? Que partidaço o Ignacio fez, né? Bancou o Cano. Então, o Renato Gaúcho só tem elogios, cara. A gente não está aqui pregando um ópio, né? A gente sabe das limitações do Fluminense, a gente sabe que o nosso provável adversário deve ser o City mesmo. O City simplesmente é um dos favoritos ao título, só isso. Pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, pelo futebol que tem. Mas agora, botando a emoção de lado, esse Fluminense que a gente viu hoje em campo e a gente tem acompanhado aqui nessa Copa do Mundo, tem jogo. O City vai ter que suar para ganhar da gente. Não vai ser um vareio de bola como a gente tomou lá com o Fernando Diniz, que o Fernando Diniz era meio louco. Ele achou que dava para enfrentar o City de igual para igual. Não dá, não dá. Não vamos se defender o tempo inteiro, né? Mas também a gente não pode ir de peito aberto. Eu até brinquei com o Flamengo, acho que um dos erros que o Flamengo cometeu ontem foi isso. O Flamengo achou que não, nós temos time para bater de frente com o Bayern de Munique e vamos jogar de igual para igual. Não dá, filho, não dá. O Bayern mostrou que não dá.
entendeu? Nem jogou muito para ganhar, jogou quando precisava jogar. Opa, os caras estão chegando, vamos lá, toma mais um. E fez outro, toma mais um. Ah, agora toma mais um para acabar mesmo. Foi assim. Então, o Renato Gaúcho hoje foi muito infeliz na estratégia que ele colocou para enfrentar a Internacional. Foi perfeito. Parabéns, Renato Gaúcho. Hoje você é digno do aplauso, é digno da nossa celebração. Hoje, você foi um dos grandes responsáveis pela vitória que o Fluminense teve hoje. Claro, em primeiros jogadores, a entrega, a alma. Nossa, como que a gente sentia falta de jogadores que se entregassem, né, de jogadores que corressem, que honrassem essa camisa. E nesse campeonato a gente não tem se queixado disso. Estão correndo, estão se doando. Martinelli saiu machucado, mas que partida Martinelli fez também. Cara, todo o elenco do Fluminense está de parabéns. Mesmo que a gente seja eliminado sexta-feira, você já, claro, jogando bola, com o mesmo espírito que hoje. Não adianta nada ter feito isso tudo e chegar sexta-feira, entendeu? E entregar de mão beijada, né? Mas até aqui o Fluminense, todo o time está de parabéns, cara. A gente está muito orgulhoso, eu estou muito orgulhoso. Hoje eu fiquei emocionado com a atuação do Fluminense, fiquei emocionado com o que o Fluminense nos proporcionou hoje. Teve gostinho de título hoje. Eu falei, caraca, é o meu time, caçoado, um time que tem uma história tão de luta, tão de guerreiro mesmo, hoje está fazendo esse partidaço, não é contra qualquer time. Eu fiquei muito orgulhoso do Fluminense hoje, eu estou muito feliz, estou de alma lavada hoje. Passa a bola para você, meu. Essa vitória foi realmente acachapante. Hoje eu fiquei tão nervoso quanto na final da Libertadores. Eu não sei se com você foi o mesmo sentimento, mas eu fiquei tremendo tanto quanto no dia da final da Libertadores. Não que fosse um jogo mais importante que uma final da Libertadores, mas em questão da história do Fluminense, está pau a pau em matéria de grandes vitórias que serão contadas no futuro, está em igualdade de condições. Né? Não contexto, né, Wagner? Desculpa te interromper, pelo contexto, desculpa te interromper. Você teve acesso a que aquele cronista italiano falou do Fluminense? Queria dar crédito ao Lessa que trouxe, né, primeiro. Ele falou que o Fluminense era um alvo de retrato empoeirado, que vivia do passado, que tinha um idoso no gol, um zagueiro que se recuperou da tuberculose e um treinador topetudo que era playboy, que andava de carro de luxo lá em Roma. Né? Ou seja, ele caçou do Fluminense, falou que o Fluminense não ia dar dentro, o Fluminense fez o que fez. Então, hoje foi extraordinário. Eu fiquei emocionado com o Fluminense, como se fosse uma final mesmo. Fiquei tão nervoso quanto na final da Libertadores. Por tudo, cara, por todo o contexto. Hoje, tenho certeza que todo o tricolor está muito feliz e orgulhoso. Desculpa te interromper. Não, fica tranquilo. Uma coisa que eu gostaria que o Ancelotti fizesse fosse convocar o Fábio como terceiro goleiro na Copa do ano que vem. Ele merece, cara. Gente, como você disse, se tu não dizer que o cara tem 44 anos, ninguém diz que ele tem 44 anos. Tá certo que ele já tá com uns cabelos brancos aqui na lateral, aqui assim, mas tem muita gente que fica com cabelo branco novo aí. Tem uns moleques com 25 anos de cabeça branca. Então, assim, o Fábio, cara, minha esposa estava me ouvindo assistir o jogo hoje. Pega Fábio! Agarra Fábio! Ele pegou umas bolas hoje que é bola para garotão pegar, bola para goleiro novo pegar. Sabe? Aí muita gente fala, mas não tem reflexo. Como não tem, gente? E eu acho ainda que ele pode cumprir o contrato dele no Fluminense. O contrato dele foi estendido até o final do ano que vem. Eu acho até que ele completa esse contrato, não deve jogar em mais time nenhum, e acho que ele vai ter muita felicidade. Eu acho que na cabeça dele, o Fluminense deu uma moral para ele em 2022, né? Quando ele foi contratado, o Cruzeiro não queria mais. Não sei se tu lembra disso. O Cruzeiro não estava querendo. O Cruzeiro... Ronaldo dispensou ele, né? Foi no período que o Ronaldo assumiu lá o Cruzeiro como SAF. O Ronaldo dispensou ele.
foi escorraçado para fora do Cruzeiro. Então ele tem uma dívida de gratidão com o Fluminense, ele está honrando, né, o que o Fluminense fez por ele. E está fazendo muito pelo Fluminense. Então, estou muito contente também, cara. Olha, hoje foi para acabar com o coração da gente. Minha esposa estava preocupada, deu passar mal, né? Mas graças a Deus está tudo bem. Então nós vamos caminhar aqui para finalizar a nossa live de hoje, nossa live comemorativa, nossa live para registrar. Eu espero que esse vídeo fique muitos anos aqui no YouTube para ser lembrado desse dia, desse feito do Fluminense. Tá? O Fluminense não foi campeão, mas eu acredito que o que o Fluminense está fazendo nesse Mundial, ele vai respingar no restante da temporada. Eu acho que isso vai deixar a gente grandão para tentar ganhar a Sul-Americana. Eu acho que dá para ganhar a Sul-Americana com um time com esse pensamento, com essa mentalidade. Dá para ficar bem lá em cima do Brasileiro, na minha opinião. Acho que o time tiver vontade, dá para ficar entre os 4, 5 primeiros do Brasileiro, por que não lutar entre os 3 primeiros do Brasileiro, uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. A gente nem vai precisar, se a gente ganhar a Sul-Americana, não precisa nem de vaga direta na Libertadores. Né? Então, nós vamos caminhando para o final do vídeo de hoje. Giliard, dá um tchau pessoal, dá um salve para a galera, as saudações tricolores, tá bom? Manda um abraço aí. E pede para o pessoal assinar o nosso canal, se inscrever aí no YouTube. Bem, meu amigo Wagner, um forte abraço, até a próxima live. Quero dar um forte abraço a todos os tricolores que nos acompanharam até aqui. Hoje, certamente, é a live mais feliz de todas, desde o início do canal, de quando a gente começou a conversar, que a gente falou, vamos bater um papo sobre o Fluminense lá na internet? Vamos embora, estou com você, conta comigo. E a gente está aí de maneira despretensiosa, aqui falando de Fluminense, falando do nosso time de coração, que hoje nos encheu de alegria, de orgulho, e que o Fluminense continue assim, nos dando muita alegria, e certamente essa vitória dá uma moral monstro para o final da temporada que resta ainda pela frente, e sinto que a gente vai ter mais lives como essa assim, para comemorar. Então, gente, um forte abraço a todos, curte, compartilha, segue lá, vai lá, se inscreve no canal para que a gente possa fazer essas lives ao vivo, entendeu? Vem com a gente, vem nesse sonho tricolor, apoia a gente, tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau.